Daúde, o tema do momento é justamente a posse de Donald Trump e, claro, as expectativas de tarifas, as expectativas de movimentos que podem acabar impactando o cenário econômico e também político aqui no Brasil. A gente já viu até mesmo o presidente Lula comentando que não quer briga, que quer uma relação amistosa, que quer uma relação profícua entre os países. Queria ouvir um pouco da sua análise, da sua opinião sobre esses movimentos, principalmente porque o Brasil está numa sinuca de bico aí com essas questões tarifárias. Caso haja qualquer tipo de movimento mais aprofundado, a gente pode ter algum tipo de consequência por aqui. Como você está vendo esse cenário para o Brasil com Trump no poder, Daúde? Felipe, hoje a situação, ela sem dúvida nenhuma é complicadíssima, né? O Trump ele veio para mudar a ordem mundial com o seu propósito de tornar os Estados Unidos uma potência ainda maior do que já é. Ele está usando muito, né, melhorar a autoestima do americano para que ele possa implementar as suas medidas que ele prometeu, e você sabe, Felipe, no mercado financeiro, sobre esse aspecto, tudo que é previsível não causa transtorno, que é o que está acontecendo agora. O mercado financeiro, de uma certa forma, ele está aguardando as decisões efetivas que Trump irá tomar em relação à sua promessa, né? Qual que é a ideia, né, que eu imagino que possa ser a estratégia do governo americano nesse momento? Os Estados Unidos têm um PIB aí na casa de 30 trilhões, né, de dólares, 75% desse PIB é serviços e consumo, que daria 20 bilhões, 20 trilhões de dólares, e ele tem um nível de fluxo de comércio aí, ele importa, vamos assim dizer, quase 4 trilhões. Ele tem uma dependência muito grande, evidentemente, do Canadá, do México, da China, principalmente, onde está lá o seu chão de fábrica, e ele não tem como imediatamente fazer um aumento brutal de tarifa, porque isso vai, sem dúvida nenhuma, impactar na inflação americana, né? Ainda mais agora que ele quer incentivar a geração de emprego, criar dentro dos Estados Unidos uma nova indústria, enfim, a ideia dele é exatamente para levantar, né, o amor pela bandeira americana dos americanos, no momento que também ele está com apoio, né, da Suprema Corte, apoio do Senado, apoio da Câmara, apoio que é muito importante das grandes redes de comunicação, as Big Techs, né, tanto que ontem ele lançou um programa sobre a inteligência artificial que já vinha sendo gestado. O que ele precisa, Felipe? Aí eu entro na sua pergunta. Ele precisa exatamente de uma valorização do dólar diante das outras moedas. Valorizando o dólar diante das outras moedas, ele aumenta o poder de compra dos americanos e não vai precisar aplicar tanta tarifa, né? Como ele vem dizendo que isso seria, poderia, né, não vou dizer que vai ser, poderia ser um desastre para a sua popularidade, uma vez que um dos motivos, um dos fortes motivos que o levou a ser presidente dos Estados Unidos foi exatamente a inflação, em que ele acusa o presidente anterior de ter negligenciado com relação a uma série de coisas. E isso tudo há uma expectativa do americano em relação a esse programa. Agora, taxar, ele já disse que ele vai ter que avaliar, né? Avaliar o que taxar, onde taxar, de quem taxar. Quando nós olhamos a relação de comércio com os Estados Unidos do Brasil, é muito pequena em relação ao Canadá, em relação ao México, em relação à China. Então, eu acho que o Brasil pode ter o risco de ser taxado? Pode ser sim. Pode ter sim, principalmente na área de metais, né? De ferro, de aço, essas coisas que já aconteceram no passado recente, a questão de outros
produtos, mas não vai afetar o Brasil de uma forma muito grande. Então, para finalizar esse longo comentário aqui, Felipe, que está aparecendo no filme Ben-Hur, eu vejo como grande risco para o Brasil exatamente se houver algum atrito mais sério com a China e ele resolver retalhar o Brasil por nossa relação comercial com a China, que é o nosso maior parceiro. Mas, por enquanto, nós temos que esperar, né, para ver o que vai acontecer. Há muita expectativa, há muita gente dizendo uma série de coisas, que o mundo mudou. Sem dúvida, o mundo mudou, né? O mundo mudou com o posicionamento dele, mas temos que esperar para ver as próximas decisões, porque a gente sabe que Trump ele tem decisões inesperadas. Eu não estou assim tão pessimista, mas muito cauteloso.